Essas falsas convicções vão controlar a tua vida. Oi, gente, sejam muito bem-vindos novamente aqui no canal. Esse é mais um episódio do Jornada Literária e o livro da vez é o livro Psicocibernética. Eu não tô com esse livro aqui físico porque eu tô lendo ele na internet, mas esse livro é fundamental pro teu crescimento. E muito mais do que isso, ele vai destravar algumas chavezinhas aí dentro da tua cabeça. Então sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Jornada Literária. Hoje eu vou compartilhar uma ideia que, assim, ela pode ser transformadora para tua vida. Eu sei que é uma palavra muito forte de se falar, mas até onde eu li esse livro, eu tô ainda no começo dele, mas eu queria muito trazer esse livro aqui pro Jornada Literária, porque esse livro, ele tem mexido profundamente dentro de mim, e eu acredito de verdade que ele pode te ajudar. A história que eu vou contar é uma das histórias que o Maxwell Maltz, não tenho certeza se é assim que se pronuncia, que ele foi quem escreveu o livro, e ele traz algumas histórias ao longo do livro. Como eu tô no comecinho, eu já vi algumas histórias, eu quero trazer aqui a de um paciente dele muito específico. Paciente, por quê? O Maxwell Maltz é um cirurgião plástico extremamente renomado, ou seja, ele é bastante famoso, ele tem grande nome e uma ótima reputação. E ele passou a perceber uma coisa muito curiosa nos pacientes dele. Ele percebe que em muitos dos seus pacientes, mesmo depois de passarem por cirurgias plásticas, que é o trabalho dele, essas pessoas ainda continuavam a se ver da mesma maneira, sabe? Eu vou trazer aqui uma parte do livro, porque eu ainda não concluo ele, mas ele tem me ajudado tanto e tem explodido assim tantas chaves na minha cabeça e me dado tantas dicas valiosas e preciosas que eu queria muito trazer para vocês aqui. Um caso específico, um caso bem específico que ele menciona no livro, que é de um paciente dele que chegou a envelhecer cerca de 20 anos, ou seja, ele ficou 20 anos mais velho. Mas como que ele envelheceu? Esse paciente, um caso específico que ele menciona no livro é de um paciente que parecia ter envelhecido 20 anos por causa de uma falsa certeza que ele criou sobre si mesmo após um acidente traumático que ele teve. E olha só que curioso, que mesmo depois da cirurgia plástica que ele fez e que a aparência dele foi corrigida, a mente dele mantinha ele preso a imagem daquela que era incapaz de se recuperar. Olha só, isso é só uma das histórias que ele traz, que é uma das que agora no comecinho que eu achei extremamente relevante para trazer para vocês aqui no Jornada Literária. E isso faz com que a gente reflita. Quantas vezes a gente deixa com que isso diga como a gente se sente, e a gente deixa que isso dite como a gente se sente, sabe? E tem uma coisa muito interessante que ele traz também sobre as falsas convicções que nós temos a respeito de nós mesmos. Sério, esse livro, assim, ele é um livro fenomenal, sabe? Porque ele te faz te enxergar de uma outra maneira que, basicamente, que pra te mudar a tua vida, que pra te girar a tua vida, tu precisa melhorar a tua autoimagem. Esse livro, ele é fenomenal. E o principal ponto, o principal pilar desse livro é a autoimagem, que ele traz o ponto central que ele traz, que traz nesse livro, é que a nossa autoimagem, a maneira como nós nos vemos, controla tudo. Ou seja, a nossa autoimagem, ela é o centro de tudo e ela é extremamente fundamental e é um pilar muito grande e muito carregado nas nossas vidas. Esse paciente, ele carregava uma acusação assim muito grande de que ele jamais iria conseguir ser a pessoa que ele era antes do acidente, mesmo ele tendo feito a cirurgia e mudado a aparência dele, sabe? Isso é uma coisa assim que mexe totalmente com a autoestima da pessoa, que mexe com as emoções da pessoa, porque esse paciente, ele se manteve preso a essa ideia de que ele não ia mais
mais conseguir ser a pessoa que ele era antes. Mesmo aquele problema na questão da cirurgia plástica, mesmo que ele foi consertado, vamos dizer assim, entre aspas, ele não conseguia mais se sentir aquela pessoa que ele era antes desse acidente. E essa crença dele, essa falsa convicção dele fez com que a mente dele envelhecesse e obviamente ele envelhecer enquanto pessoa, sim, de forma visual, principalmente de forma visual, né? Agora eu tenho um questionamento para fazer aqui para vocês, tá? Eu vou ler aqui porque eu quero que vocês pensem a respeito disso. Se quiserem comentar, também deixa nos comentários abaixo. E mais assim, pega isso para ti e reflete, sabe? Porque aqui tem um grande segredo, tá? Eu vou ler para vocês. Agora pare e pense. O que tu acredita sobre ti mesmo? Será que as tuas intenções estão te empoderando, te deixando mais confiante, ou elas estão te limitando? Será que tu também tá preso a uma autoimagem que já não condiz com quem tu realmente é? Tem pessoas que vivem tanto tempo carregando essa culpa que uma vez que aquela história foi contada na mente dela e foi repetido aquele processo, ela não consegue mais mudar e ela passa a acreditar naquilo, sabe? E esse livro, ele traz muito isso, sabe? Dessa questão das falsas convicções. Se tu vai parar pra ver, pra analisar e ler esse livro, tu vai entender o tanto de falsas convicções que tu tem ao teu respeito, que tu precisa, cara, eu não acredito que eu penso desse jeito, eu não acredito que eu ajo assim por causa disso que aconteceu comigo, ou eu me comporto desse jeito por aquilo que aconteceu comigo. Isso é muito profundo, sabe? Se tu quer entrar nesse processo de autoconhecimento, de se conhecer, de se entender, de se questionar, de entender o que tu gosta, o que não gosta, por que tu gosta, por que tu não gosta, vai fundo, é desafiador, mas só tu pode ir nesses lugares em que nem mesmo tu conhece. Agora falando um pouco sobre as falsas convicções, esse vídeo vai ser mais um apanhado, assim, de um resumo da até onde eu li, né? Eu tô no comecinho, eu tenho que olhar a página que eu tô, mas eu tô bem no comecinho. Eu queria muito dar continuidade e continuar falando, ou gravar um vídeo só depois que eu terminar de ler todo o livro e aí trazer um apanhado mais geral, assim, porque de verdade, assim, esse livro eu acredito profundamente e ele já tem mudado a minha percepção de vida, a minha percepção enquanto Giane de mim mesma, a minha percepção em relação às outras pessoas. Então, vamos voltar aqui. E uma coisa muito interessante sobre essas falsas convicções é que com base em experiências passadas, mas que não necessariamente refletem a nossa realidade, sabe? E o problema é que uma vez que essas ideias de experiências passadas são instaladas na nossa mente, elas se tornam quase que autorrealizáveis, elas se tornam quase como se fosse impossível parar de pensar ou de agir daquela maneira. Por quê? Vou te explicar. Olha esse exemplo. Se tu acredita que tu é incapaz, que tu tá velho demais para começar uma coisa nova, que tu nunca vai ter sucesso, que o sucesso não é pra ti, que tu não vai conseguir realizar aquela coisa que tu quer, que tu não vai conseguir empreender no teu trabalho, essas falsas convicções vão controlar a tua vida. Então presta atenção nisso. Aquilo que tu pensa ao teu respeito, a forma como tu te vê, é o que vai dar rumo à tua vida. É isso que vai controlar ou não a tua vida. Então se tu acredita que tu não é capaz, que tu é incapaz, tu não consegue fazer nada, que tu é um fracassado, que tu é uma fracassada, é isso que tu vai ser, porque é naquilo ali que tu acredita. Agora, se tu começar a mudar a tua cabeça e a entender que, cara, eu sou capaz, eu consigo fazer, eu posso, eu consigo, eu sei, eu sou inteligente e eu vou conseguir fazer isso, eu vou estudar pra dar certo, eu vou trabalhar pra dar certo, as coisas começam a mudar. Gente, esse livro, assim, ele mexe tanto com a minha cabeça, porque trabalha e bate em pontos em que eu sou muito vulnerável, em que eu preciso trabalhar
muito naquilo, que assim como tu também precisa trabalhar a tua autoimagem, eu também preciso trabalhar a minha autoimagem. Eu não tô aqui te dizendo o que eu acho que tu tem que fazer ou o que tu deve fazer. Eu tô falando isso porque isso também serve pra mim e porque isso tá me ajudando também, entende? E eu também quero que te ajude, porque eu entendo que se a gente melhorar a nossa autoimagem, eu não tô aqui pra te ensinar que tu tem que fazer isso pra te conseguir aquilo. Não, a gente tá num processo junto, a gente tá aqui pra crescer, pra evoluir, pra melhorar junto, sabe? Foi por isso que eu criei essa playlist do Jornada Literária, não só pra mim trazer aqui a minha opinião sobre o que eu achei ou o que eu não achei do livro, mas pra que aquilo que eu tirei do livro, que eu li, pra que aquilo venha te ajudar também, porque aqui não é só sobre eu trazer a minha opinião sobre coisas que eu acho, que eu gosto, que eu não gosto, porque eu quero de alguma forma que aquilo que me ajudou te ajude também. Então eu tô batendo nessa tecla desse livro porque esse livro, quem eu vi que indicou esse livro foi a Ana George, e ela disse que poucas pessoas falavam desse livro, mas que muitas pessoas de muitos mercados, seja digital ou outro mercado, já leram esse livro e entenderam a mensagem desse livro, só que essas pessoas não divulgavam sobre esse livro, entende? E ela divulgou, e ela falou isso, que muitas pessoas, grandes players de todos os mercados, já leram, entenderam a mensagem desse livro, aplicaram, tiveram sucesso, mas que não queriam compartilhar sobre esse livro para outras pessoas, entende? E aí ela compartilhou e eu fui de cara, logo leio e eu tô começando a entender qual que é essa mensagem, sabe? Eu quero passar isso para ti também. Me empolguei. Voltando nessa parte de que se essas ideias de experiências que a gente já viveu, quando elas se instalam na tua cabeça, elas podem roubar a tua energia, roubar a tua motivação e até mesmo assim te jogar lá embaixo, sabe? E acho que a parte pior assim disso é que muitas vezes a gente não entende que a gente está sendo dominado por isso. Então, e o primeiro passo para mudança é a conscientização. Quando tu toma ciência daquilo que é o teu problema, tu já tem um pouco mais de força para conseguir resolver. A gente já tá chegando no final. Eu me empolguei bastante para falar desse livro, porque sem dúvida esse livro assim, ó, ele tá, sabe, tá surgindo uma nova Giane, sabe? Tá surgindo uma nova Giane com uma percepção de mim mesmo muito diferente, muito mais positiva, sabe? Isso é uma coisa que eu venho trabalhando, que é uma coisa bem complicada assim pra mim, essa questão de ser positiva ou ser negativa, e a gente tá caminhando pro fim, tá? Próximo tópico é sobre a solução, qual que é a mágica, qual que é o método, qual que é a solução disso tudo. Não tem palavra mágica, não tem método mágico, não é nada que acontece rápido, tá? Eu vou te passar aqui o que eu aprendi até então, primeiramente com essa história desse paciente. O ponto-chave do livro Psicocibernética, assim, presta atenção nessa frase, eu vou ler pra vocês, tá? Assim como um sistema cibernético pode ser reprogramado para corrigir erros e alcançar os objetivos, a nossa mente também pode ser reprogramada. Então, com essa frase, eu finalizo mais um episódio do Jornada Literária, e que se tu deseja, se tu tem essa vontade de mudar a tua autoimagem, de melhorar a tua autoconfiança, de ser uma pessoa melhor, de evoluir, de entender as tuas crenças, de ter a consciência das tuas crenças, eu já te aviso que é um processo árduo, é difícil, é desafiador. Tu vai encontrar lugares em ti que tu não imaginava que existia, tu vai descobrir coisas que tu gosta que tu nunca passou pela tua cabeça, tu vai ver as coisas que tu não gosta com mais clareza, tu vai entender por que tu age dessa maneira, por que tu age da outra maneira, ou porque tu não age desse jeito. Mas eu quero te convidar a mergulhar nisso, que tu passe a se conhecer, a se entender. É uma coisa assim que tem uma frase que diz, teve um livro que eu li há muito tempo, que ele diz assim que a única pessoa, eu não lembro qual que é o livro, mas ele diz assim que a única pessoa que nós não podemos fugir é de nós mesmos. Então, se a gente aprender a lidar com a gente, se a gente se olhar com um pouquinho mais de carinho, cuidado, zelo, cautela, a gente precisa da gente, a gente precisa estar bem com a gente mesmo para que a gente esteja bem com as outras pessoas.
Então, já se inscreve no canal por gentileza, para que tu receba as notificações dos próximos vídeos aqui do Jornada Literária. Tem mais 2 livros aqui nessa playlist, eu espero que vocês tenham gostado. É isso, um beijo e até mais!